povo! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão preparados para mais um conteúdo muito bacana, muito bem feito, com muito amor, com muito carinho e com muita saudade? Então vem comigo que hoje nosso conteúdo tá bem bacana e eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Vamos rapidinho que a gente tem muita coisa para falar, então eu quero que vocês já peguem seu material. Lembrem-se sempre que o material é indispensável, que a gente precisa dele, tá? Então vai lá, pega seu material que vai começar. Vem comigo! Gente, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ostomias. Prof, onde eu encontro esse conteúdo lá no meu material, certo? Então lá no seu material, no livro em que estamos agora, né, de noções de enfermagem, lá no capítulo 7, página 41, nós vamos encontrar tudo sobre ostomias, tá? Então, esse é o tema da nosso encontro de hoje, tá? E aí eu começo com uma pergunta para vocês. Lembrem-se, né, que é importante vocês leiam o material. E aí minha pergunta é, vocês estão lendo o material? Gente, não fiquem parados, tá? A gente não tá de férias, então vocês precisam ler o material, vocês precisam dar conta disso e depois vem e assiste nosso conteúdo, tá? Então abre lá, lê seu material e depois vem pra cá. Vamos falar sobre ostomias. E aí, o que é ostomia, né? Quando a gente fala de ostomia, muita gente não sabe o que significa, certo? E aí, por isso que a gente vai precisar definir antes. Então, ostomia vem lá de origem grega essa palavra, tá? Que junta estoma, né? E o estoma significa o quê? Boca. Então, ostomia, que é um estoma, nada mais é do que uma comunicação, uma boca, uma abertura, certo? Lá de dentro do nosso corpo, de alguma parte do nosso corpo para fora. Então, a gente vai ver vários tipos, vocês vão conhecer vários tipos de ostomias hoje no nosso encontro, tá? Mas qualquer abertura, ela pode ser chamada de ostomia, tá? Então, a definição de ostomia é isso, é uma abertura cirúrgica, uma comunicação de um órgão ou de uma parte do corpo com o exterior, certo? Vamos entender um pouquinho, então, sobre as classificações, tá? A gente pode classificar as ostomias por função. Então, quando ela tem a função de alimentação, nós vamos ver algumas. Quando ela tem a função de respiração, nós vamos ver também. Quando ela tem a função de eliminação, né, de fezes, de xixi, pode ter também. Por permanência, então, se elas são definitivas ou se elas são temporárias, existem pessoas que precisam fazer procedimentos mais invasivos, né, algumas coisas que eu vou comentar com vocês, que aí eles vão precisar fazer temporariamente isso, depois reverte, mas tem pessoas que vão precisar ficar o resto da vida, certo? Por tipo de órgão, então, lá na traqueia a gente chama de traqueostomia, lá no estômago a gente chama de gastrostomia, cada local é chamado diferente, certo? Traumatismos, então, pode-se fazer uma gastrostomia por traumatismo, com certeza, certo? Então, algum trauma, alguma perfuração de intestino, por exemplo, né? Pós-acidente ou pós alguma facada, não sei, algum acidente, né, com arma branca, pode chegar ao ponto do paciente precisar fazer um tipo de ostomia e aí é derivado de um traumatismo, certo? Malformações, então vamos supor que o indivíduo nasça sem a parte do reto final, como é que ele vai defecar? Né, com obstrução. Então, obstruções e malformações também são indicações de ostomias, certo? Principalmente aqui quando a gente está falando das digestivas, vocês vão ver que elas são bem comuns nessas situações de malformações e de obstruções, certo? Além disso, o câncer, gente. Então, situações de câncer, por exemplo, câncer de laringe, né? Uma situação que atinge muitas pessoas que são fumantes, né? E aí, geralmente, o paciente ele vai precisar fazer uma traqueostomia depois, né? Da retirada da laringe. Ou um câncer lá no reto, câncer coloretal, que é muito comum. Aí, muitas vezes, a consequência é o paciente precisar ficar, certo? Com essa ostomia lá no seu intestino final, para que ele ajude ele a defecar, porque como o trânsito lá do colo foi destruído pelo câncer, ele vai precisar eliminar as fezes por algum local e vai colocar lá uma colostomia, que a gente vai aprender e ver hoje, certo? Então, essas são as classificações dos tipos de ostomias.
Primeira que a gente vai falar é a traqueostomia. Como vocês estão vendo aí, a traqueostomia, o nome traqueo vem de traqueia, ela é uma cânula, né, um tubo que é inserido na traqueia, aqui no pescoço. Vocês já devem ter visto algum paciente assim, certo? Pode ser provisório, então o paciente que tá lá mal, na UTI, precisando respirar mais fácil, tá com ventilador mecânico, ele pode fazer uma traqueostomia provisoriamente, certo? Por quê? Porque como o tubozinho de condução vai ficar a partir da garganta, ele deixa de respirar pelo nariz e começa a respirar aqui pela traqueia. E aí, ó, imaginem que o espaço que o ar vai percorrer é bem menor. Se o ar entra pelo nariz, vai percorrer o nariz, toda a traqueia para poder chegar no pulmão. Quando eu faço uma traqueostomia na região aqui do pescoço, o ar vai percorrer menos espaço, então ele vai chegar no pulmão em menos tempo. Isso facilita a troca gasosa, o paciente respira melhor. Então, muitas vezes o paciente que está há muito tempo no respirador, numa máquina de respirar, é indicado fazer a traqueostomia. Mas pode ser pós retirada da laringe. Retira a laringe, né, essa região, depois de um câncer de laringe, aí o paciente vai ter que ficar o resto da vida utilizando a traqueostomia, tá? Para conseguir respirar, para conseguir se comunicar até, tá? Então, ela é inserida aí nessa região. E aí, quais os cuidados que nós devemos ter com o paciente que tem traqueostomia, certo? Primeiro, a gente precisa observar os lábios, a boca. Não é porque o paciente tá por aqui agora respirando, fazendo a troca gasosa, que a gente não vai observar nariz, boca, lábios, certo? Principalmente porque é muito comum ressecar essa região, né? Ou ter saliva em excesso, alguma coisa desse tipo. Apesar da maioria das secreções ficarem fixas na traqueostomia, pode acontecer de vir aqui para a boca, para o nariz. Então, a gente tem que estar atento. Fazer a limpeza da cavidade oral, fazer a limpeza do nariz, tá? A limpeza, ela não muda, apesar do paciente estar com a traqueostomia. Ver se a boca tá seca, disponibilizar hidratação, orientação para o paciente. Atenção, o paciente ele pode comer, certo? Pela boca, isso não inviabiliza, porque o esôfago passa lá por trás, então não tem interferência nenhuma no esôfago. Se ele estiver consciente e orientado, ele pode sim se alimentar pela boca, tá? E estabelecer um método de comunicação fácil com o paciente, porque muitas vezes ele vai falar por aqui, então a fala é um pouco dificultada, e aí gestos, né? Coisas que ajudem ele a se comunicar, plaquinhas, é interessante. Ter uma campainha perto do paciente para ele lhe chamar sempre que precisar e fazer a aspiração, né? A aspiração, gente, ele é um procedimento um pouco mais invasivo. Vou mostrar um vídeo para vocês verem como faz, certo? A aspiração se faz com essa sondinha que está aí, é uma sonda fininha, número 6, número 8 no máximo, onde a gente vai tentar retirar as secreções que ficam lá presas no paciente, certo? Na traqueostomia, mas a gente pode fazer a limpeza das secreções por fora, com uma gaze, né? Retirar o excesso, isso pode acontecer, certo? Então, vamos entender um pouquinho como é que se faz a aspiração, certo? Prestem atenção. Comece lavando cuidadosamente as mãos com água e sabão e separe todo o material que você irá utilizar. O aparelho de aspiração, um par de luvas, um copo com água fervida ou filtrada, gases, o látex e a sonda de aspiração, que deve ter o número indicado pela equipe de saúde. Você deve verificar se o copo de aspiração, que é para onde vão as secreções, está bem vedado, senão não aspirará direito. Comece a montagem do aspirador. Coloque o látex na saída do paciente e o látex para aspiração que vai de um lado ao outro do aspirador. Faça um pequeno orifício no lado do papel da embalagem da sonda e conecte ao látex. Calce as luvas e verifique se o aspirador está funcionando bem. Explique o que será realizado para o paciente. Este é um procedimento que pode ser um pouco desconfortável. Prenda o látex sob o braço da mão que você vai aspirar. Essa é a sua mão dominante e é ela que vai segurar a sonda. Com a outra mão, retire a embalagem da sonda. Para não machucar o paciente nem causar sangramentos, você não pode introduzir a sonda mais do que 8 centímetros.
Uma maneira prática de saber essa medida é colocar 4 dedos ao lado da ponta da sonda. Essa é a quantidade de sonda que você deve introduzir na aspiração. Introduza a sonda na medida combinada com o látex clampeado. Então, solte o látex e retire a sonda lentamente, aspirando as secreções. Deixe o paciente descansar e respirar por 10 vezes. Então, repita o procedimento quantas vezes forem necessárias até a retirada total das secreções. Então, galerinha, vocês viram aí que é um procedimento um pouquinho mais invasivo. Não se preocupem, não se aperreiem, que a gente vai falar mais sobre isso, tá? No nosso retorno. A gente vai ter a oportunidade de comentar sobre o número das sondas e tudo mais. Aqui é só para vocês irem se familiarizando, tá? Outro tipo de ostomias que a gente tem são as para alimentações, que são a gastrostomias e a jejunostomia, certo? Quais são as diferenças? A gastrostomia vai no estômago, como a gente tá vendo aí nessa nossa primeira figurinha, ó, essa aqui, tá vendo? Já a nossa jejunostomia, a sondinha vai no intestino, então essa é a diferença, é a região anatômica em que elas são inseridas, mas as duas vão servir para a alimentação, certo? Que é só para mostrar como é que fica lá dentro. Aqui é um paciente já com a implantação, né, da sonda, e a sonda vai servir para quê? Para alimentar. Então, na traqueostomia a gente tinha uma sonda, uma cânula para respiração, aqui a gente tem para alimentação. Como é que é feita? A gente tem que ter muito cuidado, certo? Na alimentação desse paciente. É um paciente que vai se alimentar ou por uma dieta caseira, como a gente chama, que aí tem que ter a nutrição, aqui a nutricionista tem que existir, porque ela que vai orientar como a gente deve preparar, como é que deve ser feito, né? Tem que ser do máximo de higiene possível e pode ser uma dieta já pronta, que já vem lá numa caixinha ou líquida ou um pó que a gente vai diluir para fazer. De preferência, a gente faz com uma seringa, certo? Então, é utilizado uma seringa. Essas seringas de 60 ml são muito boas para isso, mas na falta a gente pode usar uma menor, certo? E como é que é feita essa alimentação? Pode ser feita através do equipo também, tá? Então, é desse recipientezinho com equipo que parece um soro, né? Então, eu vou lá, coloco lá a dieta pendurada em algum local alto, abro essa região que parece um soro e aí a dieta vai descer gotejando normalmente, certo? Essa dieta é uma dieta líquida, se for feita em casa tem que ser o mais líquido possível, passado na peneira, com toda a orientação da nutrição. E aí, como é que a gente faz a administração? Antes de colocar comida, a gente precisa colocar água. Lembra que o paciente que tem uma situação de alimentação por essas sondas, ele não recebe só alimento por ali, ele também recebe água, certo? Então, além do aporte nutricional, a gente tem que lembrar que ele também vai tomar água por aquele orifício, certo? E aí, antes de alimentar, a gente tem que inserir lá a água, por quê? Porque a água vai lavar a sonda. E aí vai nos poder abrir o caminho para a alimentação. Então, a gente vai posicionar o paciente em 30 a 40 graus ou sentado de preferência, certo? Se não puder sentar, bota assentos, travesseiros nas costas, para ele não ficar deitado, porque comer deitado não dá certo, certo? Vai fazer a administração de água, uma seringa toda de 60, né, ou 50 ml para lavar aquela sonda. E depois disso que a gente vai ou conectar o equipo para descer a dieta ou fazer através da seringa mesmo. Eu posso usar a seringa mesmo e fazer a administração da dieta, certo? A gente pede que a cada 30 segundos seja empurrado lá 5 ml da dieta, para não fazer logo tudo de uma vez. Terminou todo o conteúdo, a quantidade que a nutricionista indicou, a gente lava de novo a sonda, certo? Então, orientação. Antes e depois da alimentação, tem que lavar a sonda. E no caso de medicação, professor, ele também vai tomar pela sonda? Sim, galerinha, certo? Toda medicação que vai ser introduzida pela sonda, ela precisa ser diluída. Então, se for um líquido, for 10 ml, a gente coloca 10 ml da medicação e mais 10 ml de água e dilui. Se for comprimido, cápsula, a gente também vai macerar, diluir para poder fazer, certo? E sempre terminou a medicação, lava de novo com água. A água ela é essencial nesses momentos, tá?
Por último, nós vamos ver a colostomia. A colostomia é a última ostomia que nós vamos falar hoje. Vocês estão vendo aí que, diferente da tráqueo, que é para respirar, e da jejuno e gastrostomia, que é para se alimentar, que é para eliminar fezes, né? Então, é um paciente que está com algum problema lá no reto, um câncer, uma obstrução, e vai precisar eliminar essas fezes por algum local. Então, é feito um orifício lá no final do nosso intestino, essa bolsinha é colocada e o paciente vai começar a defecar por ali, por essa bolsa, certo? Quando a gente retira essa bolsa, a gente vai encontrar esse aspecto aí, tá? Esse é um aspecto normal, gente, não é para se assustar. Essa parte vermelha é uma parte do intestino que foi exteriorizada, então ela vai ficar desse jeito, tá? Os cuidados que a gente tem que ter. Essa bolsinha, ela precisa ser trocada, nós podemos trocar. Ela vem, essa partezinha que vocês estão vendo, ó, aqui, com esse adesivozinho, ela prega, tá? Então, essa parte aqui, ela prega na pele do paciente e a bolsinha, ela vai ficar pendurada. Então, sempre que a gente vê que tá muito sujo, que tá muito feio, tem que trocar essa bolsa, tá? Não precisa trocar todo dia, nem é necessário trocar todo dia, certo? O banho pode ser dado, pode molhar por cima, porque é impermeável, tá? E os cuidados que a gente tem que ter é com a troca, de preferência a cada 7 dias, 15 dias, quando a gente tiver disponível, quando tiver muito sujo, a gente vê. E aí, o esvaziamento. Como é que a gente faz para esvaziar essa bolsa, gente? A cada 12 horas, no mínimo. O ideal é que sempre que a gente vê que tem fezes ali dentro, que tem alguma coisa ali dentro, a gente esvazie, tá? O esvaziamento nada mais é do que a gente abrir, ó, esse instrumentozinho que eu tô mostrando aí pra vocês, é o clamp. É como se fosse um pregador, ele que vai fechar essa bolsa no final. E aí a gente abre esse pregadorzinho e esvazia a bolsa naturalmente, certo? Como se a gente estivesse esvaziando um saco, tá? Cheio de alguma coisa. Então, é assim que a gente faz o esvaziamento. Lembrando que esse esvaziamento é muito importante para as fezes não ficarem lá acumuladas com a pele do paciente, tá? Terminou, a gente pode instilar, né? Injetar ali com uma seringa, soro fisiológico para lavar e tirar o excesso de fezes, tá? Como eu falei, a troca da bolsinha deve ser de 7 a 5 dias, 15 dias no máximo, tá? E aí, como é que a gente faz para trocar? Retira. Como é um adesivo, a gente puxa com cuidado, molha, retira aquela região, a bolsa daquela região e depois cola outra, tá? É bem simples, é como se eu estivesse colando um band-aid, desde que eu tenha cuidados com a higiene. Então, retirou, faz uma limpeza com sorinho, uma aguinha morna, depois a gente cola o outro, certo? Sempre avaliando os aspectos, ó, tem que estar vermelhinho, bonitinho assim, não pode estar com pus, com secreção. Se a gente observa isso, é hora de voltar ao médico para fazer essa avaliação, tá bom? Gente, por hoje era isso, certo? Lembrando os nossos exercícios de fixação, agora com formulário, ficou muito mais fácil, muito mais acessível, né? Mais rápido. Então, não esqueçam de fazer, tá? Leiam o material para fixar mais isso. A gente vai rever essas coisas, não se preocupem, tá ok? E nosso próximo conteúdo, a gente vai falar sobre roupa do paciente. Então, como cuidar da roupa do paciente? Trouxe aí essa figura, imagine, o que é isso? Isso é uma calcinha, meu povo, adaptada. Então, a gente vai aprender a fazer um pouco dessas adaptações pra gente saber cuidar da roupa do paciente, tá bom? Beijão pra vocês, foi um prazer estar aqui e até a próxima!